Sejam bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho comigo o músico e autor Manuel Fúria. Olá, Manuel. Olá Tomás, tudo bem? Antes de arrancarmos, este projeto só é possível por causa de pessoas como tu, que veem este projeto e pensam: olha que bom existir um sítio onde as pessoas podem dialogar sem dogmas e pensar de mente aberta, e que, para além disso, também se confrontam com a possibilidade de se tornarem parte de uma pequena comunidade, um grupo de WhatsApp, acesso a conteúdo exclusivo e muito mais. Por isso, se quiserem tornar mecenas, há de haver um link aqui à volta da minha cabeça ou na descrição, e podem fazê-lo por aí. Se não, se for a primeira vez por aqui, deixem um like, um comentário, que já ajuda. E por hoje é tudo de marketing. Vamos começar aqui o episódio com o Manel. Então, Manel, como é que te sentes? Estás bom? Estou bem, obrigado. Sinto-me, quer dizer, sinto-me bem, acho eu. É a resposta que se dá quando se pergunta como é que as pessoas se sentem. Sim, sim, Respondem que se sentem bem. claro. Mesmo, mesmo mesmo que me estivesse a sentir mal, acho que responderia que me estou a sentir bem. Boa, a primeira pessoa honesta a vir ao Despolariza, sem ofensa para os convidados anteriores. Olha, vamos começar. Eu gosto de começar por conhecer as pessoas de pequeninas, e Sim. então queria te perguntar o que é que te saiu na lotaria genética e na lotaria social, e com isto quero dizer como é que foi a tua infância, que tipo de influências tiveste? Será que as influências que tiveste em criança criaram as ideias do Manuel de agora? E pronto, contei uns episódios, uma pequena biografia. Ahm, eu nasci em Lisboa, filho de um pai e de uma mãe da burguesia média alta burguesia lisboeta, apesar, quer dizer, radicada em Lisboa na altura. A minha mãe é de Viseu e o meu pai é de Moreira de Cónegos, daquele triângulo do Val do Ave que engloba vários municípios, Santo Tirso, Famalicão, Guimarães, onde, entre outras freguesias, se encontra Moreira de Cónegos. Por isso, a família do meu pai e a minha árvore genealógica desse lado vai-se espalhando por várias dessas terras e dessas freguesias desse, desses lugares. Ahm, o lado do meu pai, ahm, o lado do meu pai é, é uma família de como como qualquer família daquela zona de pequenos proprietários rurais, algumas gerações mais abastadas que outras. eh, Há um lado, sobretudo do meu avô, de uma pequena aristocracia rural. E depois que mais tarde, durante o século XX já, embarcaram, como quase todos, no negócio da têxtil, Uhum. da indústria têxtil do Val do Ave, onde os meus tios, os meus primos, e toda a minha família praticamente, do lado do meu pai está ou esteve envolvida. Por isso esse é o cenário, esse é o cenário genético do lado do Uhum. meu pai. Do lado da minha mãe é mais ou menos parecido, também é proprietários rurais da zona de Viseu, Silgueiros. O meu avô era negociante e comerciante em Viseu, foi fundador do Sport Viseu e Benfica. Isso é um dos grandes galões que eu gosto de puxar quando falamos dos, dos meus antepassados. E já agora o meu avô paterno foi um dos fundadores do Moreirense, também, também é uma coisa engraçada. Estamos a gravar Ah, isto no dia do Porto Benfica. é? É, Pois. E, e se Deus quiser, o Porto há de ir para casa triste depois de uma grande vitória do Benfica. espero que não. E tinhas músicos na família? Tinha o meu avô paterno era uma figura muito engraçada em Moreira de Cónegos, ah, porque era uma espécie de casa do meu avô, era uma espécie de centro da aldeia, ficava no centro de Moreira de Cónegos e tinha uma venda
onde acontecia tudo e era um grande dinamizador de várias coisas, de grupos de teatro, também um dinamizador político, ah, e entre outras coisas também era músico, organizou e fez orfeões, pequenos grupos folclóricos, etc. E, e também dava aulas de música e construía instrumentos musicais, tudo numa base de autodidata, e numa base popular, nada de muito erudito. E por isso a parte musical assim imediata que eu tenho é do meu avô. Depois ah, o meu pai sempre gostou imenso de música, não foi músico, mas era quem escolhia os discos nos bailes, era o disco jockey. Uhum. Ah, e começou desde cedo a fazer a sua própria coleção de discos de discos de vinil, de LPs e de singles, etc. E hoje em dia tem uma grande coleção e sempre se interessou, entusiasmou por música, por aparelhagens, etc. Ah, O teu primeiro instrumento foi guitarra? o meu primeiro instrumento foi piano. Ok. Tive Formal? sim, piano Uhum. formal, formação clássica. Não durou muito tempo, não completei o conservatório. Rapidamente saltei para a guitarra, eh, depois, com o tempo, tive a minha primeira guitarra elétrica, comecei a ter bandas logo com 13 anos, tive a minha primeira banda e pronto, as coisas foram germinando e crescendo a partir daí. E entre essa banda e os Golpes, não é, que foi a tua primeira banda, assim, a Hum, lançar mas coisas, sim, sim, foi a primeira banda como é mais a que o sério. estilo era sempre o mesmo ou começaste com um estilo completamente diferente? Não, não, não houve um crescimento grande. A primeira banda chamava-se Vírus Etílico e era só, e partia só da vontade de fazer coisas, e de pegar em guitarras e fazer igual, às bandas que nós gostávamos na altura, fazer igual aos Offspring e fazer igual e fazer igual aos Nirvana e fazer igual, no meu caso também fazer igual aos Sex Pistols, que não seria uma banda própria para um adolescente gostar em 1995 ou 96, mas como eu tinha irmãos mais velhos, muito mais velhos que eu, 10 e 11 anos, mais velhos que eu, para além de ter crescido a ouvir as coisas que eram próprias da minha geração ouvir, ou seja, as coisas dos anos 90, os Nirvana, os Smashing Pumpkins, os Offspring que já falei, ou sei lá, outras coisas, os Portishead, estar aqui horas agora a dizer os Pavement, também ouvi e também levei com as coisas da geração dos meus irmãos. Portanto, a música que adolescentes em Portugal nos anos 80 ouviriam, coisas mais do punk e do pós-punk. Uhum. Ahm, Sei lá, dos Sex Pistols aos Clash, aos Joy Division, os Cocteau Twins, os The Sound, sei lá, havia assim uma série de bandas, os Echo and the Bunnymen, assim, uma série de bandas que eu gostava muito, e que não era comum, ou que os meus amigos não conheciam, ou que não era comum gostar-se. Por isso, hum, eu também queria ser bandas que não era normal, ou queria ser como os elementos das bandas, que os meus amigos não conheciam. Essa foi a primeira e basicamente tocávamos coisas de bandas que gostávamos, éramos quatro, tocávamos para aí quatro ou cinco canções, cada uma das canções era a canção que um elemento gostava. Hum. A que eu escolhi para tocar, ou a versão que tocávamos escolhida por mim era como é que se chamava? Era uma dos Ex-Votos, que era a banda do Zé Lionel, o tipo que foi o primeiro vocalista dos, dos Chutes e Pontapés. Tiveram um vocalista antes do Tim? Hum. Tiveram, que era o Zé Lionel e depois saiu. E depois, mais tarde, nos anos
90 teve uma banda chamada Ex-Votos e nós tocávamos uma canção deles. Ahm, e depois, pronto, essa banda durou o que teve que durar e depois acabou e depois houve outras e depois houve Mas isso tudo várias. em sentir-se? Isto tudo em Santo Tirso, sim, eu sei, eu depois saí de Santo Tirso com 18 anos, mas entre, sei lá, entre estes meus 13 anos e esta primeira banda e, e os 18 anos, hum, parece que foi muito tempo, porque houve muitas bandas, sei lá. Há uma Uhum. altura na vida em que o tempo parece que é muito maior do que na realidade é. Eh, Não existe tempo real, não eh, é? Pois, e sim, isso é uma coisa que eu estou cada vez mais convivência de que é verdade, que é uma grande ilusão. Hum, Mas nessa altura, de facto, o tempo e os anos parecem muito, muito grandes. uhum. E houve muitas bandas com muitos nomes, umas eram meias grandes, umas eram mais parecidas com Smashing Pumpkins, outras eram mais parecidas com Alice in Chains, outras eram mais parecidas com isto, outras eram mais parecidas com aquilo. Depois houve uma fase em que queríamos ter bandas mais parecidas com Low e com Silver Jews e enfim, mas fui tendo várias bandas. Achas que te divertiste ou foste mais feliz com essas bandas do que depois, sei lá, com bandas mais conhecidas? Ah, é uma boa pergunta. Ou é um bocado como comparar namoradas, ex-namoradas? É difícil. Não, mas acho que pode ser como comparar namoro e casamento, na medida em que, em que o namoro é mais descomprometido e estamos e vivemos num estado de num estado de projeção de uma fantasia, e depois o casamento é a realidade com as suas dificuldades e com as suas exigências. Disseste que o amor é mais descomprometido ou comprometido? Que o casamento é mais comprometido. É mais comprometido, ok. Foi isso que eu disse? Não, pareceu-me que teres dito descomprometido, Não, é mais eu comprometido. não disse que o amor é mais comprometido, Desculpa, o disse que casamento, tens razão. não, disse que o casamento é mais comprometido e está mais condicionado pela realidade e pelas, Uhum, pelas dificuldades e pela vida concreta e pelos obstáculos uhum. que existem e isso uma banda a sério que corre digamos bem, ou que resulta, ou que de repente é um modo de vida, hum, confronta-se com essa realidade e confronta-se com a realidade de de repente a fantasia já não é fantasia nenhuma, é um modo de vida, com as suas particularidades ah, e ah, já não é uma ilusão, é uma evidência e alguma coisa que temos que trabalhar e que exige de nós como qualquer outro trabalho, exige. Uhum. É uma boa comparação, porque realmente, sei lá, quando estás a brincar às bandas, eu também tive uma banda quando era mais novo, não tão novo, pá, tinha 20 pá, aí, e nunca cheguei a ter assim uma banda tão a sério como tu, mas percebo o que estás a dizer. É uma, quando és depois confrontado com a realidade prática e as responsabilidades e sei lá, o dinheiro e Sim, a sim, convivência prolongada, sim. se calhar imagino que mude. Sim, muda, como dizia, há uma entrevista do Lloyd Cole em que ele, a falar sobre os Commotions, diz que ter uma banda é uma espécie de família forçada. E dizia isto nessa perspectiva de repente dás por ti com aquelas pessoas 24 horas sobre 24 horas, na estrada, na sala de ensaios, nos compromissos com a imprensa, ou com a televisão, ou com seja o que for, ou com as editoras, ou com. Mas há uma vida e uma rotina e uma série de, de solicitações que nos obrigam a estar permanentemente uns com os outros e que podem ser muito desgastantes. Mas isso não tira ou não deve tirar ou não deve tirar a parte boa de ter uma banda, que é a parte de ser uma espécie de trampolim para outra realidade que pode ser criada a partir
a partir dessa, a partir dessa construção, ou seja, ah, dessa página em branco onde podemos escrever coisas, onde podemos inventar coisas. Ah, Acho que a partir do momento em que isso desaparece, deixa de fazer sentido. Mas enquanto isso lá está, tudo se supera, tudo se vai fazendo, tudo se Uhum. organiza. Dirias que criaste uma personagem para o Manuel Fúria que não eras bem tu, ou eras tu naquela fase? Qual fase? Aquela fase, desculpa, estou a falar de se calhar de há 10 anos ou há 15 anos, o primeiro disco, o segundo disco. Quando apareci? Sim. Ah, sim, não. Acho que não criei, acho que não criei uma personagem, mas se calhar escolhi certos lados meus e usei esses lados meus em vez de usar outros. Eh, eu não costumo. Há uma coisa que é, repara, se isto fosse há 30 ou 40 anos atrás, era complicado ter acesso a material de arquivo, que uma pessoa dava uma entrevista para a televisão, aquilo aparecia e depois nunca mais, nunca mais vias. Mas hoje em dia, com a internet e não sei o quê, é terrível porque vai tudo parar a esse grande arquivo, portanto está tudo guardado Uhum. e tu consegues ver tudo o que fizeste, bom e mau. Eu não costumo andar a ver as minhas coisas, mas a propósito de umas coisas que estão a acontecer agora, de um documentário e tal, que está a acontecer, eu tive que andar a ver material de arquivo e coisas que estão no YouTube e não sei o quê, e coisas minhas, mais antigas. Eh, e eu vejo, sei lá, vejo coisas, intervenções minhas que não gosto tanto e não sei se era a escolha dessa minha faceta, ou se era eu que não tinha muito jeito e achava que tinha jeito, ou ah, Mas desculpa interromper, intervenções em entrevistas ou em palco sim, ou em sim, sim, não, em videoclipes? entrevistas, entre entrevistas, porque Ok. em palco acho que a coisa estava dominada. Em palco, Uhum. ah, mais ou menos, fosse mais ou menos encenado, era um território é um território que eu domino bem. Ali Ok. aquele retângulo eu domino bem esse retângulo e, e o público que está à minha frente, a massa anónima que está à minha frente. Acho que tenho mais jeito, acho que tenho mais jeito para me dirigir a um grande grupo de pessoas, que no fundo é uma abstração, porque não é ninguém em particular, do que uma pessoa em específico. Acho que isso não é também não é um grande exclusivo meu, mas Uhum. será partilhado com muitas outras pessoas. Mas, mas é uma dificuldade minha, ser mais fácil isso, ser mais fácil. E por isso, se calhar, em entrevistas, quando tentava, se calhar, fazer uma transposição daquilo que fazia em palco para uma conversa com alguém como estou a ter contigo, Uhum. se calhar não resultava assim tão bem. Hum, mas também houve fases diferentes. Houve alturas em que corria melhor, alturas em que corria pior. Ah, eu acho que agora estou num lugar completamente diferente. Uhum. O que é que aconteceu? Ah, Larguei muita coisa, deixei cair muita coisa, Uhum. fui-me esvaziando, fui, fui deixando cair. Tá como no poema, um poema do Carlos Drummond de Andrade, indicações, chama-se indicações. As coisas caem, que o cabelo cai, os dentes caem, as coisas puem, caem, caem. ah, Salvo o teu rosto. Ou seja,
tudo o que é acessório, fui deixando cair muito do que é acessório. Hum, Acho que ainda não caiu tudo o que tem que cair. Já caiu algum cabelo, já caíram alguns dentes, alguns tiveram que ser arrancados mesmo. Já queiram as Eh, suíças, As patilhas caíram, as patilhas. isso foi logo a primeira coisa. Isso foi logo a primeira Vou coisa. só baixar isto para ver melhor a A tua minha cara. cara. Sim. Isso foi logo a primeira coisa, foi as patilhas, foi o primeiro corte. Uhum, Eh, para ver se sobra ao meu rosto. E pronto, tem sido um, um caminho de, de, de mortificação ou de negação de mim mesmo, para, para chegar a um lugar onde sou inteiro, onde sou maior, onde não preciso de tanto. uhum. Boa, se calhar não foi negação, se calhar foi aceitação do que eras realmente tu, não é? Que imagino que Não sei o que é que isto quer dizer. imagina, o momento em que tiraste as suíças, imagino que tenha sido um momento um bocado simbólico para ti, não é? Tiveste as patilhas. Foi uma, sim, mas marcou uma viragem esse momento, porque foi esse momento marcou uma viragem muito específica, e um marco no tempo, que foi, quando eu tomei a decisão tomei uma série de decisões, mas que foi uma delas foi, deixar de ser músico, de um modo exclusivo, ou seja, deixar de viver da música, Uhum, deixar a música como, o modo como eu ganho a vida e como coloco o pão na mesa. uhum. Eh, e e, eh, Então se calhar foi um bocadinho uma negação ou foi mais um momento de crescimento? não, diria, para mim isso foi uma necessidade a Uhum, vários níveis, foi uma necessidade orçamental, assim, uhum, mas também foi uma necessidade artística. Hum, eu precisava, ou eu preciso de não, continuo a precisar. Eu preciso de não ter que fazer, de não ter que ser obrigado a fazer dinheiro com a música que faço, para poder fazê-la. uhum, Eh, Porque eu dei por mim, ou dava por mim, a pensar, ou, ou a ponderar critérios que não eram os critérios certos. A pensar que este refrão tem que ser mais ou menos orelhudo, ou será que esta canção vai passar ou não vai passar na rádio? Será que eu uhum, posso usar estas palavras ou não posso usar estas palavras? Vão ser bem ou mal interpretadas? Vão permitir que eu toque neste ou naquele sítio? Ahm, e isso não pode ser um critério. Esses não podem ser os meus critérios, porque não foram os meus critérios quando eu aparecia em 2008, 2009, ah, na altura com os golpes e com o resto da Amor Fúria, da Flor Calvário e não sei o quê, quando eu apareci nessa altura, não era esse o critério, não foi esse o critério. O critério foi fazer o que fazer o que tinha a fazer, dizer o que tinha a dizer, sem pensar em qualquer espécie de consequências, em quaisquer espécie de consequências. uhum. Ah, com o tempo casei, tive filhos, etc. As circunstâncias mudaram, ah, e, outros fatores entraram como equação na maneira como a minha atividade profissional, influencia ou influenciava, o meu dia a dia e o meu orçamento familiar, etc. E eu não podia ter não podia ter essas questões, a atormentar-me, e por isso tive que me libertar delas. E a maneira de me libertar delas foi parar, foi deixar.
deixar de fazer música como atividade profissional, até porque para mim ah, é muito mais importante a minha família, os meus filhos, ter filhos, ir tendo filhos. Tens 3, não é? Tenho 3 filhos, sim. Que idade tem o mais velho ou a mais velha? O mais velho tem 8 anos, Uhum. o mais novo tem 0. Ah, O meu e também. parabéns. Obrigado, igualmente. Parabéns. Enfim, gostaria eventualmente de ter mais e não quero ter que pensar no que é que vou dizer ou no que é que não vou dizer, ou se a canção vai passar na rádio ou não. Quer dizer, se a canção, se a música para mim fosse um comércio, eu não teria sido músico, teria sido comerciante, teria ido vender azeitonas ou carros Uhum. ou outra coisa qualquer. Hum, É preciso um bocado de sorte, não é? Para a tua música mais genuína, teres a sorte de também ser a música que as rádios querem passar no teu tempo e que as pessoas querem ouvir durante o teu tempo, não é? Repara, mesmo que passem, também cheguei a um ponto em que também já não me interessa, eu também já não quero, também já não quero andar a ter uma vida de estrada, de estar todos os fins de semana fora de casa, hum, Mas não, a sensação de tocar uma coisa de tocar uma coisa muito íntima para ti e para dezenas de milhares de pessoas deve ser incrível. é ótima, mas não tem que ser reproduzida, Ok. semanalmente, numa vida intensa, ainda por cima em Portugal que é mínimo e tu estás depois sempre a repetir os mesmos sítios, a tocar para as mesmas pessoas. Hã, epá, dou-me por contente poder fazer um disco como eu quero fazer, com as canções que eu quero fazer, tocá-lo, sei lá, 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes, hã, isso é ótimo, é um privilégio, é uma coisa que muito pouca gente consegue. Uhum. E não estou para me amassar, estás a ver? Hum. Não estou nem aí. E depois Portugal é pequenino em muitos sentidos. Mas de certeza que queres que alguém ouça o teu disco e goste, não é? Não estás a fazer só para ti. Ou estás a fazer. Farias música se fosses a última pessoa viva? Farias um disco? Não sei se a questão se colocaria aí, se eu fosse a última pessoa viva, não sei se colocaria a questão, mas se Hum. fosse a última pessoa viva e se tivesse instrumentos à minha volta, provavelmente estaria a tocá-los, ou se tivesse uma caneta e um papel, provavelmente estaria a escrever. Sim, sim, sim. Ah, Não, mas a pergunta era mais, de certeza que imagino que tu, quando lanças músicas, gostarias que as pessoas cujo gosto tu prezas e tens em boa conta, te deem bom feedback, não é? Pelo menos isso. não, com certeza, ah, agrada-me a ideia de que existam pessoas que ouvem a minha música e que a minha música não lhes seja indiferente. E que a Uhum, minha música não lhes seja indiferente. Isso agrada-me essa ideia. Não tenho necessariamente que gostar dela, mas que não lhes passe ao lado. Essa ideia agrada-me. Ah, agora, eu não faço música, eu não faço música para que pessoas gostem dela. Faço música porque tenho que a fazer. uhum, Porque há coisas que eu tenho que dizer e tenho que a dizer desta maneira, desta forma, hã, em forma de música, hã, e tenho que o fazer. uhum. Estás aqui a olhar E para o vinil. há uma força que me empurra, hã, e há uma voz que tem que sair e sai, eu fixo-a, e pronto, e depois está aí. Agora, hã quero que seja ouvido, claro que quero que seja ouvido e agora, o que eu estava a dizer antes não nega essa possibilidade, o que eu estava a dizer de não querer estar só de não querer tocar muito ou de não querer ter a vida de estrada, sei lá, mas há muitas coisas na vida, digamos assim, do rock and roll que já não me interessam, não me interessa muitas das tentações que existem à volta da vida do rock and roll,
do submundo, daquela coisa toda, não me interessa estar aí, não me interessa, interessa-me pouco. Hum. Temos Interessa-me dar aqui. espetáculos e fazer concertos, mas mais à minha maneira e menos à maneira eh, de outras pessoas. Uhum. Estavas aqui a olhar para o disco. Eu tenho o privilégio de estar a entrevistar o Manuel Fúria no dia em que saiu Os Perdedores. É um facto. Saiu hoje no Spotify à meia-noite. Ahm, mas pronto, depois voltamos aqui para não fazer um salto cronológico muito grande, só Está estava a bem. mostrar porque estavas a olhar muito para aqui. Estava a E olhar, sim, pois, porque faz também todo isso, sentido. não, porque também atrai a atenção. Sim, o roxo. Atrai, sim, atrai Olha, os queria olhos. te dar os parabéns pelo Amor Fúria, ou pela Amor Fúria. Pela Pela? é feminino. Ah, é? Pela É. Amor Fúria, porque eu acho mesmo que foi um marco da história da música portuguesa, no sentido em que aparece numa altura em que não sei, era pouco, não era pouco fixe cantar em português, mas não havia assim, pelo menos eu estou mais ou menos atento à música, não é? Parecia-me que não havia assim um sítio para bandas pequenas a cantar em português aparecerem. E como é que isso começou? A primeira Amor Fúria começou com os golpes ou foi quando já eras o Manuel Fúria? Não, não foi. Eu tinha uma banda que eram os 400 Golpes. Chamava-se os 400 Golpes. Porque eu, entretanto, com 18 anos vim para Lisboa. Na altura já tinha cá amigos e já tinha cá, não, já tinha lá, porque eu não estou em Lisboa agora, estou aqui na zona de Gaia. Mas já tinha amigos em Lisboa e já tinha tudo mais ou menos arranjado e preparado para ter uma banda lá. E assim foi. Pronto, essa primeira banda, na altura chamava-se Dois Cavalos. Não deu em nada, eh, mas lançou sementes para uma banda seguinte, que acabaria por se chamar Os 400 Golpes. Pronto, eh, e essa banda, quando deixa cair o número 400, são os golpes. E o primeiro disco dos golpes, no fundo, é repertório dos 400 golpes, já mais trabalhado e afinado e tudo muito mais arranjado e aprumado. Ahm, e eh, pronto, eu sempre tive uma tendência cinematográfica, de e uma facilidade e um gosto, hum, em criar imaginários. Ou seja, uma banda não era apenas uma banda, não era só um grupo de rapazes que se juntava para ensaiar, era também um pretexto para poder, criar uma rede de significados, vestirmos de uma determinada maneira porque isso significava alguma coisa, o nome significa alguma coisa, Uhum. o cenário significar alguma coisa, usar aquele modelo de guitarra porque significa alguma coisa, as letras, as canções, eh, ou seja, esse lado de pensar as coisas ao pormenor e assim, sempre me agradou muito e sempre foi uma coisa com que eu me dei muito bem, e que tinha gosto, prazer e que fazia de uma maneira quase intuitiva, ou faço. E, Então eh, ajudavas as bandas a criar o não, seu calma, próprio. e não, isso também depois acabou por acontecer, mas isso começa com os 400 golpes e depois eu rapidamente me apercebo também que não tenho muita vontade de andar a pedir autorização para existir, de ter alguém, ou de ter que pedir a alguém que me dê legitimação. Um senhor num escritório num prédio alto, ou o que fosse, de uma editora qualquer. Uhum. E por isso, rapidamente, percebi que o que seria interessante era criar uma editora. Uhum. Porque parecia-me ser relativamente simples. Ah, Tem muito a ver com contactos, não é? Tens de ter um e-mail e contactos. Tem a ver com contactos, tem a ver com lata, tem a ver com ir ter com as pessoas, falar com elas, perceber como é que se faz, etc. Tem a ver com criar uma imagem,
uma série de coisas. E juntar amigos que acreditem nessa causa comum e cada um começar a fazer aquilo que saberá fazer e que tem talento dentro das Uhum. várias coisas que são precisas de fazer, sei lá, desde estar à porta a vender bilhetes até colar cartazes, desenhá-los. Mas eram os Ah, próprios elementos das bandas que eram. faziam isso? Ajudavam a fazer isso? Sim, uns sim, outros não. Havia quem não tivesse bandas, mas participasse, mas havia elementos das bandas que faziam isso também. E pronto, e lá criámos a Maior Fúria como casa para os 400 Golpes, mas também como casa para outras bandas, umas que já existiam, outras que não, mas que tivessem um fio condutor, ou um, algumas, um propósito comum, ou uma característica em comum que no caso era ahm, cantar em português, evidentemente, mas isso, mais do que o cantar em português, não era só cantar em português, era que fossem ahm, cada banda ou cada projeto, etc., fosse de alguma maneira havia nós tínhamos algumas referências que nos inspiravam, como a Factory de Manchester, ou a Fundação Atlântica cá. Ah, e na Factory de Manchester eles tinham aquele lema do pensar global, agir local, pensar global. Uhum. E dentro desse lema, o que o o o que eu utilizei como critério para os artistas e para as bandas, etcétera, eram, bandas e artistas que de algum modo fossem, ah, um reflexo do sítio de onde eram, ou seja, não bandas e artistas que quisessem fingir que eram de Nova Iorque, ou que quisessem fingir que eram de Londres, ou quisessem fingir que eram de outro sítio qualquer, que não quisessem fingir que não eram portugueses, mas que de algum modo eram um produto de Braga, ou um produto como eram os Smix Mox Mux, ou um produto da Maia, como eram os Salto, ou um dueto de artistas do Chiado, em que um é escritor e outro é pintor, como são os quais, e que isso fosse alguma coisa ah, que fosse translúcida no seu trabalho, que se percebesse pelas capas dos discos, que se percebesse pela música que eles fazem, ou que faziam, ahm, digamos, essa, essas características, essa sua verdade, digamos assim. Uhum. E portanto, esse era o critério da Morfúria, era encontrar artistas de alguma maneira que, voluntário ou involuntariamente, estavam comprometidos com o bairro de onde vinham. Uhum. Era isso. Mesmo que fosse uma farsa, uma banda que tivesse comprometida com o facto de ser uma farsa. Ou Ok. seja, tudo o que não fosse farsola. Era, no fundo, era trocado por. Pondo a coisa ao contrário, era tudo o que não fosse farsola. Até podia ser uma banda farsa, mas Assumidamente farsa. sim, sei lá, como são os Divine Comedy, ou como eram os Capitães da Areia, que era uma banda farsa. Qual era a Eh, farsa deles? era uma banda construída, aquilo era uma espécie de boys band, só que em bom, Ok. na minha opinião. Co- Pronto, e ao mesmo tempo tínhamos a Flor Caveira a vir também connosco, e também por isso é que aquilo na altura criou alguma moça. Uhum. Porque cantar em português é diferente de fazer música portuguesa, não é? Uma coisa é tu pegares em, sei lá, numa sonoridade que não é daqui e simplesmente mudas a língua. Isso não é bem música portuguesa, não é? O que é música portuguesa tem que ter alguma coisa daqui. Ou achas que basta mudar a língua? Houve uma altura em que eu já em que eu teorizei muito, em que eu teorizei sobre o assunto. Hoje em dia não me interessa muito. Acho que não vale muito a pena. Isso de diferença entre música portuguesa ou música cantada em português, Hum, não faço ideia o que é que isso quer dizer. ok, Cada vez menos sei o que é que isso quer dizer. bom sinal. Ah,
sei lá, houve uma altura em que eu tinha, mesmo quando eu tinha respostas, também eram respostas inconclusivas. Sei lá, uma altura em que eu dizia que o pop rock que o pop rock não tinha nacionalidade, na medida em que já, sei lá, que já era tão global que houve uma expressão qualquer que eu usava na altura, que era que eu punha as mãos na terra em Portugal e saía rock, da mesma maneira que podia sair fado, ou que podia sair um cantar minhoto, também podia sair rock, Já era porque daqui. sim, porque já era de todo lado. Uhum. Mas, sei lá, mas eu não te consigo dizer se é música portuguesa ou se não é música portuguesa, também estou pouco interessado nisso. Onde eu estou agora sentado, estás a ver? Não estou nem aí. A questão sei lá, da música ter uma nacionalidade ou uma origem. Pá, interessa-me que a música tenha, ou pelo menos que a minha música venha de um lugar que é um lugar verdadeiro. Agora, Pois. e que não seja farsola, que não seja tudo treta. O resto, o resto não sei. Tenho poucas certezas. Boa, olha, vamos avançar aqui então Bora, para a rúbrica de pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. siga. Tu és um monárquico, ou já as vais explicar se gostas dessa palavra ou não. Mas eu não E sou monárquico. pronto, então já vais explicar. Mas então Não vamos. sou monárquico, não, mas explico já, que é para fique já a ressalva, porque imagina Ok. que alguém desliga agora o podcast e fica a achar. Sim, rápido, diz, antes que desliguem. Não, não sou monárquico na medida em que, sei lá, que antes de 1910 não havia monárquicos em Portugal, estás a ver? Então acho que eh, o- a ideia, a palavra monárquico surge porque houve um golpe, houve um assassinato vil que nunca foi julgado, ah, e, e de repente teve que se catalogar pessoas que acreditam que a história, e Portugal ter um chefe de Estado que esteja por razões históricas a ocupar esse lugar, tenha esse nome, esse catálogo ou essa etiqueta de monárquico. E Ok, por isso eu acho que sou só um pré-1910. ok. Então vou-te convidar para fazeres o melhor ataque e mais intelectualmente honesto Esse que é difícil. conseguires à ideia da monarquia Está bem. existir nos tempos modernos. Bem, primeiro, eh, é difícil, Tomás. Sei. É difícil para toda a gente que vem aqui. Pois acredito. Mas é que todos os argumentos contra, pois, Posso dar eh, um, se podes, quiseres? diz lá. Por exemplo, achas que faz sentido darmos o dinheiro dos contribuintes financiar a monarquia? Acho. É. Porque, bem, mas isto aqui agora se eu, ao responder esta, Sim, esta, sim, esta pergunta, faço a defesa total, porque estou a justificar a existência dela. está É a, bem. exis- Então força. é a existência da instituição real. Não, mas eu posso tentar atacar, espera aí. Aí, pronto. Ah, Só estava a tentar ajudar. não, mas é que ao responder isso, não, olha, até posso Sim, dizer que fica mais barato. Está mais que provado que as casas reais, por exemplo, os gastos da Casa Real Espanhola são mais baratos do que a presidência cá em Portugal. Isso é um ok. facto. Não, mas ainda não estás aí, agora estás a atacar. Pois é, mas tu é que me perguntaste. Sim, sim. Está bem, vou atacar. Ah, Tentando ser intelectualmente honesto. Isso aqui é a parte pior, como é que eu sou intelectualmente honesto? Nunca és. Ah,
és tramado, Tomás Se calhar Magalhães. eu nunca sou também. Está bem, olha, acho que a monarquia é uma feira de vaidades é uma, acho que pode ser acho que pode ser pode potenciar uma nova elite e um sistema e uma nova e pode recuperar a aristocracia e os titulados e tal E tu não e gostas dessas coisas? ah, acho que fazem sentido. Ah não, aristocracia e os titulados? Acho que faz sentido. Ah, A ok. sua existência, tu é que estás a dizer, eu Sim, já estou a percebi. tentar pôr-me do outro lado. Sim, 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 já percebi. Ah, uma feira de vaidades, quer dizer, não acho que seja fixe, não acho que seja fixe a vaidade de, tipo andar a dizer que é quando disto ao Marquês de Acolotro, ah, como se isso fosse um traço de caráter. Isso não acho Uhum, fixe. ok. Ah, Mas então vamos lá. mas Porque é isso que é a uma monarquia é crítica, fixe? é uma crítica clássica ao sistema monárquico. Eu estava só a tentar Uhum. agarrar uma, só que também o contrário existe também no sistema republicano. Também há uma elite, também há uma espécie de aristocracia que existe Sim. à volta dos poderes. Então pronto, vamos à questão do dinheiro. Desculpa, Tomás, eu prometo que tentei. Não vou, não vou. Vai ser fixe na mesma, porque agora vamos debater e eu posso fazer do lado de lá. Está bem. Imagina, aliás, primeiro vou dizer como é que eu me sinto em relação à monarquia. Eu acho que se não fosse dinheiro nenhum dos contribuintes para a monarquia, eu não sei se seria a favor, mas se vivesse num país que fosse uma monarquia, seria a favor que ficasse. Porque eu acho que faz algum sentido que exista, tal como existe uma separação de poderes entre o executivo, o legislativo e o judicial, não é? O legal, Hum. e é bom para a sociedade haver esta separação. Acho que pode ser útil haver uma separação daquilo que é o poder simbólico e E que representativo. exato. E então entendo o valor disso, entendo o valor de, hum, principalmente hoje em dia, em que o mundo está tão polarizado, em que acontece cada vez mais as pessoas, por causa de quem está no governo ou em presidente, deixarem de se identificar e entrarem em revolta com o seu país e com o seu lugar, e que haver essa figura pode ajudar de alguma forma a unir e tudo mais. Uhum. Mas pá, teria que ser grátis, Tens porque o caso da Bélgica, teve quantos anos sem governo? Que há uns anos atrás, pá, sei lá, já não sei há quantos, pá, 6 ou 7 ou 8 anos atrás, teve pá, aí 3 ou 4 anos sem governo e só não se desfez porque tinha um rei que ia Uhum. segurando as pontas. Mas pronto, eu não só não pá, teria que ser grátis, pelo menos na minha cabeça, porque não faz sentido, ou então teria que ser um país como a Noruega em que sobram trilhões. Mas então que sentido é que faz nós pagarmos a casa da presidência? O presidente tem o papel de poder vetar, não é? A lei, e são papéis diferentes, não é? É um papel diferente, embora o nosso presidente atual tenha um bocado desse papel, porque eu acho que ele, pelo menos a nível de simbólico, ele é um bocado o rei de Portugal, de alguma forma. Esse arquétipo, porque acho que é porque conseguiu sempre ser uma pessoa muito popular em relação a todo o espectro político. Mas, mas pronto, mesmo que fosse dinheiro mal gasto ter um presidente, esse mal não justifica fazer outro mal, não é? Pá, porque eu estou a dizer mal, porque imagina que há pessoas que andam a receber 80 € por mês de pensão e não têm dinheiro para comer. Pá, faz-me confusão estar a dar dinheiro a uma realeza que se calhar nem precisa de dinheiro, se calhar a família real inglesa, se aplicasse bem toda a riqueza geracional que já Bem, mas tem. segundo esse teu raciocínio, se tivéssemos um sistema presidencialista, não tínhamos sequer a figura do Presidente da República, pá, e poupávamos. E tínhamos menos, menos gente a ocupar cargos públicos. Pronto, mas se tu achas isso um argumento bom, então Eu também não acho isso achas, um argumento bom. tu achas que é importante haver um presidente, Não, eu acho que é importante haver um rei. em vez de um Sim, presidente. eu acho que o Presidente é uma espécie de intruso, é uma espécie de reizinho que.
Hum. Eh, ba- Mas a defesa do Vamos começar presidente. pelo princípio. Ok. Eu acho que a função que a instituição real cumpre não é. ah, Vamos começar ainda antes dessa função. Eu acho que há, em Portugal, acho que 1910 foi ah, uma anomalia, foi uma pedra na engrenagem. Acho que o que aconteceu foi um erro histórico. Acho que o baixar de braços de Dom Manuel II foi uma traição. Ah, e acho que aquilo não era suposto ter acontecido. Já estaria a ser preparado, eventualmente, podemos, podemos ler assim a história, já estaria a ser preparado, ou podemos achar, ou podemos ler a história que 1910, desde 1830 e tal, hum, que já estaria em curso e que tudo poderia ser mais ou menos inevitável, mas não deixe de ver como uma anomalia. Hum, Então, porquê? Achas que ficou pior Porque do que era? não, acho que foi foi um golpe contra que não teve base popular nenhuma, não teve apoio popular nenhum, foram meia dúzia de tipos com meia dúzia de tipos armados, claro, era mais do que meia dúzia, senão não não tinha acontecido. Não houve resistência, ah, as forças do regime na altura não se opuseram, o que foi uma coisa estranha. Ahm, Mais estranho ainda foi o Henrique Paiva Conceiro, nesse dia, quando soube que aquilo estava a acontecer, ter ido a pé tranquilamente para a estação de Carcavelos, como ia sempre, em vez de ter posto a correr ou ter-se despachado a atender a urgência. Ahm, e é uma anomalia histórica, de um partido residual, o Partido Republicano Português não tinha representação nenhuma, não era sequer uma força social importante, a Carbonária não tinha, não tinha expressão. Mas ser assim, se foi uma coisa tão, como tu dizes, tão pouco popular, porque é que no dia seguinte não se prendeu essas pessoas e se declarou: olha, este é o novo rei? Porque havia apoio porque, ah, havia no exército determinadas áreas-chave que estavam controladas. Tinhas a marinha, tinhas outros corpos intermédios e não houve resistência. Basicamente o que aconteceu foi que não houve resistência. Hum. E pronto, depois aquilo aconteceu, houve um baixar de braços e foi entregue assim o poder. Perdoa a minha Ah, ignorância, mas Diz. antes de 1910 nós éramos uma monarquia parlamentar. Sim. Como é que funcionava? O rei tinha Fu poder de funcionava veto? funcionava mais ou menos como funciona não, tinha poder de dissolver a assembleia e de nomear o acho eu, sim, e de Ok. nomear o o primeiro-ministro. E podia Mas havia vetar? eleições. Epá, já não vou Ok. todas, não sei. E aconteceu, Era tipo Inglaterra. aconteceu ali nos, sei lá, 50 anos antes de 1910, aconteceu alguma vez ou algumas vezes o rei dissolver a Assembleia? Sim, várias, sim, algumas sim. Então achas que pode ter sido isso? Que as pessoas sentiram fogo? Como é que uma pessoa sozinha tem este poder todo? Não, a questão também é que havia uma Portugal gozava de uma grande liberdade, a todos os níveis, uma liberdade de imprensa enorme, uma liberdade de associação enorme e basicamente todos os pilares do antigo regime, digo, antes do liberalismo, ou seja, a aristocracia, ah, a nobreza, o clero, etc., teve uma redução gigante. Houve uma altura, sei lá, que a partir de 1800 e troca ao passo, tu tinhas quase tantos maçons quanto padres. E havia uma grande liberdade,
de imprensa, qualquer pessoa, qualquer jornal, qualquer folhetim, ah, podia dizer mal do rei ou caricaturar ou o que fosse sem que houvesse, ou seja, havia verdadeira liberdade de imprensa e isso tudo ia minando de, de algum modo entre os pequenos grupos que tinham atividade política, porque isto não era uma coisa do povo. As pessoas falam do povo, mas o povo estava preocupado com a sua vida, não estava nem. Ok, mas imagina, tu podes ver num país que tem muita liberdade, liberdade de imprensa e tudo mais, mas se tiveres uma pessoa. Não, mas isto só para justificar o, o porquê das coisas terem acontecido e de haver, e de haver descontentamento e de haver forças que estavam interessadas em que acontecesse alguma coisa e fazerem alguma coisa por isso, porque tinham margem de manobra e liberdade para o fazer sem sofrer consequências. Então, se Portugal passasse a ser agora uma monarquia parlamentar, tu serias a favor do Parlamentar, rei. sim. O que é que eu disse? Parlamentar. Parlamentar, serias a favor do rei ter assim tanto poder como tinha nessa altura? Não sei muito bem, também não é uma questão que me preocupe muito. Como Antes, não? Imagina que te calhava, pá, por acaso, o filho mais velho, o seguinte, ser uma pessoa mesmo pouco não, razoável e não é, não, pouco porque não é, inteligente, não sei é, lá. não é essa a questão principal. A questão principal é perceber porque é que faz sentido, eh, porque é que faz sentido, porque é que não devemos ter um presidente da República, porque é que devemos ter um rei, e porque é que isso faz sentido. Ah, e faz sentido, na minha opinião, porque é um lugar e é uma instituição que não é política. É uma instituição que é histórica e que representa quem fomos, quem somos e quem seremos. Sem Ah, dúvida. Mas, o passado, o presente, o futuro e que um rei tem uma visão não de cinco anos e não aproveita o cargo para os seus propósitos pessoais, não se aproveita, digamos, da nação para a sua agenda pessoal, mas, pelo contrário, serve a nação com uma visão a 100 ou a 200 ou a 300 anos. mas por isso é que não devia Ah, receber, porque aí é que era mesmo servir. então, e vivia de quê, Tomás? Por exemplo, o que eu estava a dizer no Reino Unido, pá, eles têm tanto dinheiro que se soubessem aplicar aquilo Está bem. bem, mas em Portugal foi-lhes retirado tudo. hum. Mas imagina, eu concordo com tudo o que tu disseste, atenção. Como é que os Braganças em Portugal poderiam viver do seu património se lhes foi roubado? Não sei as particularidades, mas Pronto, eu concordo com tudo o que tu disseste sobre as mas às vezes vantagens. as pessoas falam e dizem coisas e não sei o quê e tal, mas tem Pois, opá, não faço ideia não. quantas herdades ou não herdades aqueles têm. Mas eu concordo com tudo o que tu disseste, mas a diferença é que o Presidente da República é eleito e o monarca não, não é? Por isso é uma diferença muito grande. Uma pessoa conseguiu chegar lá porque conseguiu jogar Está bem, bem o mas é um cargo jogo. ideológico, é um cargo Sim, é eu, um eu cargo concordo, ideológico e concordo. político e não une, divide. Mas imagina que te calha um monarca que não une também, que divide, que foi Une maltratado. sempre, une sempre, une sempre. Nunca divide. E se for uma pessoa um bocadinho que te causa vergonha alheia? Não queres que seja aquela pessoa a representar o teu país que, não Tem é? Que tempo, não possas escolher. tem tempo, Tem tempo? tem Como assim? Para tem tempo. melhorar? Tem tempo, tem a vida toda. E olha, para já, ah, teve a vida toda a ser preparado para o cargo. E mesmo que te dê vergonha alheia, se calhar o problema é teu, se calhar és tu que ganharás maturidade para começar a apreciá-la. Se calhar o tempo passa, há tempo. Aí há uma questão que tu nunca tens quando tens mandatos limitados. Tens o tempo a teu favor. Olha, há bocado estávamos a falar de quando eu vejo vídeos que não acho que acho que não tive tão bem ou assim. Ah,
Mas então que tipo de poder é que tu darias a um rei em Portugal, neste Eu momento? não daria poder nenhum ao rei, porque eu não tenho poder nenhum para dar. Não, se fosses o chefe do Eu universo sou chefe do universo. e pudesses alterar a Constituição, poder darias ao rei, especificamente. Não, se fosse comigo, isto era. Não, há duas conversas que podes ter comigo, que é a conversa razoável e a conversa irrazoável. A conversa razoável é, sim, eu acho que seria bom para Portugal ter um rei ah, numa monarquia parlamentar, ah, tipo do modelo inglês, ou belga, ou sueco, ou espanhol, etc. Que é um poder simbólico, ritual, etc. E que funciona como símbolo agregador, como fator de identitário, de prestígio, etc. Ahm, e no fundo também te garante, uma série de uma série de coisas que são muito prezadas hoje ah, no discurso no discurso público, garante mais democracia, garante mais transparência. Desculpa, Uhum. estava a dizer que garante uma série de coisas que são muito prezadas hoje no discurso público, garante mais democracia, garante mais eh, honestidade, etc. Ahm, porque tu teres um rei, aquilo que ele permite, a existência dessa figura, é que o parlamentarismo funcione como deve ser. É que tu tenhas, na realidade, os partidos a funcionarem como deve ser. Em vez de teres uma figura estranha, que é o Presidente da República, que hum, está sempre ligado a um partido, está sempre ligado mais à esquerda, ou mais à direita, ou mais a isto, ou mais àquilo, e nunca é uma figura isenta, e nunca é um árbitro de nada. É só um intruso que lá está e que de 5 em 5 anos vai rodando e que uns gostam mais, outros gostam menos. Percebes? Em Portugal Hum, acho que também é o chefe máximo das Forças Armadas e tem É, sim exatamente. outras funções, não é só. Exatamente. Iguais às do monarca. Uhum. Pronto. E por isso. E depois tenho o meu discurso irrazoável. O meu discurso irrazoável é que estávamos bem, era com o antigo regime e que isto com Dom Miguel é que estava lá bem. E pronto. Isso é o meu discurso irrazoável. É o que o rei ter poder para dissolver o parlamento a seu belo prazer. Não, isso é o rei ter, não é o poder absoluto, isto é um absoluto entre aspas, porque o rei nunca teve poder absoluto em Portugal, mas ter o poder, eh, ter o poder com as cortes que se reúnem, e termos o municipalismo a funcionar como funcionava antes das guerras liberais, etc. E pronto, mas Yeah. isso acontece quando eu estou a sonhar ou quando eu estou a ler livros de contos de fadas. É Pronto, outra havemos de história. falar um dia, ver copos e falar mais disto. Vamos avançar Vamos. para a beleza. A Hum, beleza, então, porque a sim, beleza? porque eu ouvi-te a falar no podcast de Eu Odeio Artistas, Ah, como é que se chama? Tiago, do Tiago Cavaco. Tiago Cavaco. Queres E água? Ah, tens. pode ser, obrigado. E ouvi-te a falar da beleza e achei interessante. Qual é que tu achas que é a função da beleza nas nossas vidas? Para que é que serve? Ou não serve para nada? Ou é só uma consequência evolutiva? Uma consequência evolutiva, não, não, isso de todo. Acho que a evolução é uma ilusão, não, acho que não existe evolução. És criacionista? Sou- Acreditas que existiu mesmo Adão e Eva? Acredito, acredito. Ah, ok. Não sei, esta Há quanto tempo?
Não sei a contagem. Qual é que é a contagem? Em anos. Não, desde Adão e Eva até agora. Sim, é isso, não sabes há quantos mil anos foi? Não, mas há uma contagem. Não sei, essa expressão criacionista é um bocado. Sim, é tipo negacionista, eu percebo. É para desqualificar as pessoas e Sim, colocá-las e colocares as pessoas naquela massa dos deploráveis que a senhora Clinton resolveu resolveu dizer na campanha lá contra o Trump. Mas, então acreditas que onde é que era o jardim de Éden? Era cá na Terra? não faço ideia, é um Ou é uma mistério. coisa metafórica? É um mistério. Não sei se é metafórico ou não, sei que é uma é uma realidade é uma realidade é uma realidade bíblica, hã, é uma realidade bíblica, não sei como é que essa realidade como é que essa realidade existiu, se era um jardim como já foi representado, sei lá, na pintura renascentista ou se, como nós o imaginamos, ingenuamente, mas acredito um mo que existiu um momento na história. Aliás, acredito que existiu um momento misterioso em que a história começou. E porque é que não pode ser o Big Bang? Para mim é igualmente bonito. Pronto, está bem, mas, o ponto não é esse, o ponto é, acredito que há um momento na história. Não, há um momento na história não, desculpa. Há um momento em que a história começa, a história do homem. E a história do homem começa quando o homem passa a ser homem e a mulher passa a ser mulher. Há ali um momento que nós. E, esse, e há um primeiro homem e uma primeira mulher. E antes eram o quê? Não faço ideia. Mas também mas também a teoria do Darwin, por muitos méritos que possa ter, baseia-se numa coisa chamada L perdido. Eu não consigo dar muito crédito a uma teoria, ah, onde há um L perdido que faz com que ela não se aguente. Por isso também não consigo dar muito crédito a isso. Mas de qualquer modo, não querendo entrar aqui, ah, Íamos falar de no beleza. criacionismo. Não, mas isto tem a ver com a beleza e com a evolução, porque Uhum. não, mas não querendo entrar no criacionismo contra o evolucionismo, há um momento na história em que o homem passa a ser homem e a mulher passa a ser mulher. E por isso, Mas isso é compatível com Darwin, certo? epá, não sei se é compatível com Darwin ou não, eu não conheço bem o senhor, mas Hum. quando, o, quando nós vemos aqueles veados e aquelas cenas de caça, ah, pintados naquelas grutas, eu não faria melhor, percebes? Ou seja, a partir do momento em que há um homem e há uma mulher, esse homem essa mulher não são diferentes, de mim e de ti, não há diferença nenhuma, têm os mesmos sentimentos, ah, têm as mesmas angústias, têm o mesmo talento para fazer um desenho, ou a mesma capacidade para desenvolver, ou para escrever um romance, ou para fazer uma canção. Percebes o que eu estou o que eu estou Mas a dizer? E, portanto, nesse sentido não há evolução nenhuma. E a beleza que está nessa gruta, a beleza que está nessa gruta, o talento que é preciso para fazer aquele veado, ou aquele animal, hum, redime redime e redime e, ajuda aquele homem daquele tempo a suportar o sofrimento da vida da mesma maneira, hum, que o Requiem de Mozart, ou o Conto de Inverno do Shakespeare, ou sei lá, ou o Apocalipse Now do Francis Ford Coppola, ou não sei. a beleza redime o ser humano de sofrimento. A beleza ajuda-nos a suportar o sofrimento da vida, Uhum. e por isso, e por isso é que é importante.
Ah, e ao, e ao, e ao ajudar-nos a suportar esse sofrimento, aproxima-nos, o belo aproxima-nos do transcendente e aproxima-nos de Deus. E que era o que eu queria falar a seguir. Tu acreditas então, pelo que eu estou a Olha, amigo, perceber, hã? já viste isto, Está tudo ligado. está tudo coordenadíssimo entre nós. Tu acreditas, pelo que eu percebi da nossa conversa no criacionismo, então imagino que tu acredites no Deus como ele é descrito pelo Antigo Testamento. É a fonte que eu tenho. Mas esse Deus matava pessoas, meu. E então, mas Tipo, qual é que é a tua fonte, Tomás? não, epá, é só porque. Tu és católico? Não. Olha, no outro dia fui falar ao Creu, sabes o que é o Creu? Sei, Num evento com sei. o Adolfo Mesquita Nunes sobre como é que os católicos podem ser disruptivos. Hum. E vou repetir o que eu disse lá quando o evento começou, que foi: pá, se for católico, for ir à missa, não sou, não é? Vou pouco à missa. Se ser católico for ver na vida de Jesus um exemplo, se calhar sou católico. Se for acreditar no credo da igreja, aquela que se lê na missa, não sou. Pá, então fico sem saber muito bem responder a isso. Sem saber muito bem responder a isso, se sou católico ou não, mas acho que mas gosto da história de Jesus e não, pá, e não consigo acreditar num Deus que matava pessoas por terem feito a coisa errada ou por se terem masturbado ou sei lá, assim, várias histórias. Deus do Antigo Testamento matava cidades inteiras. Acho que há uma parte em que mata uma cidade inteira. Acho que isso não é um Deus muito fixe, meu. Tens que ler melhor. Eu acho que isso são tudo impressões, são impressões vagas. Não, olha, Tens. pá, por acaso, no outro dia decidi pegar e ler melhor o Antigo Testamento. Não li tudo, li o Gênesis, que é assim a parte que eu acho mais interessante. Que eu, embora não acredite em nada daquilo literalmente, eu sou fascinado por mitologia e por simbologia. E Uhum. então, para quem lê aquilo de forma não literal, aquilo é muito rico, não é? Em simbologia. Pá, então, o Jardim de Éden, tens a árvore da vida, tens a cobra, tens o homem, tens a mulher, não é? E eu interpreto dessa forma e divirto muito e consigo retirar dali coisas muito importantes de forma simbólica, mas não consigo acreditar literalmente naquilo. E pelo que percebi, tu acreditas literalmente naquelas histórias, ou não? Não sei o que é que queres dizer com literalmente, mas ahm, a Bíblia a Bíblia é uma biblioteca, são muitos livros que lá estão. E livros, e há vários tipos de livros escritos com vários estilos literários. Há poemas, há canções, há, há listas de recomendações, há provérbios, há livros históricos, que são livros mesmo de história, história com H grande. Por isso, há vários tipos de literatura dentro da Bíblia que devem ser lidos da mesma maneira que tu lês um livro de poemas ou que lês uma lista de coisas, uma lista de advertências daquilo que deves e que não deves fazer, ou da mesma maneira que lês um manual de história, hum, sendo que há uma diferença que é na Bíblia, por ser um livro que um católico ou um cristão, porque não são só os católicos que leem, que usam a Bíblia como texto sagrado, acreditam que são textos de inspiração divina. Por isso, em cada um desses textos existe uma verdade, ah, existe, a verdade está lá. E por isso, ahm, quando te perguntas se eu acredito literalmente, eu acredito piamente que em cada palavra, em cada texto que lá está. Acredito naquilo que lá está. Agora, se num poema a imagem de de uma corça a correr num campo significa que houve uma corça que correu num campo, ou se é uma metáfora para outra coisa qualquer, ah, isso aí já não te sei responder, porque, quer dizer,
teria que, teria que responder na condição de crítico literário ou de Hum. hermeneuta, mas percebes onde eu quero chegar? Há uma Sim, verdade, estás a por isso diferenciar. quando eu falei há bocado, quando eu há bocado falei, estavas a falar da beleza e do criacionismo e da gravura da gravura na caverna. E da gravura na caverna, repara que quando eu falei no Adão e Eva, não te falei nem do jardim, nem te falei nada, nem nada muito específico. Disse só que houve um momento misterioso em que começa a história do homem, que não se sabe muito bem como, começou a haver um homem e começou a haver uma mulher. E aí há uma diferença que nos separa de todos os outros animais e de todo o resto da criação e que nos faz como somos. Uhum. eh, e aí começa a grande aventura humana. Mas eh, eu não te falei especificamente Hum. nas coisas daquele jardim. Se era um jardim, se era uma steppe, se era uma duna, se era uma Sim. caverna, pá, se Então, foi no meio de uma explosão, hum, se uhum. foi um bang ou um bing, mas há um momento qualquer misterioso. O relato do Gênesis é o relato de um mistério. Hum, pronto. Sim, pá, Hum, e há quem acredite que seja que esse momento seja o Big Bang e que isso seja compatível com a ideia de Adão e Eva metafórico, que são de alguma forma o pá, sei lá, a expressão da sim, mas eu não masculinidade e da acredito. Pois, feminilidade, ou a força cósmica, se quiseres, do masculino e do feminino, que vem desde aí, percebes? e há quem acredite que a Terra é plana. Achas que teres algumas destas, pá, tu tens tipo quase todas as crenças que as pessoas tipicamente do mundo das artes, especificamente da música, não têm. Mas eu, Achas, achas que isso... mas eu não disse que acreditava que a Terra era plana. Não, não, eu sei, está a Ah, falar de tudo o que estavas a dizer antes. ok, sim, sim, sim. Pá, o facto de defenderes a monarquia, o facto de até de seres católico, que hoje em dia é muito Eu punk. não defendo a monarquia, eu só acho é que a república é um caos e uma desordem, estás a ver? Uhum. Mas pronto, achas que isso Quer dizer, defendo, te deu se for preciso defendo. problemas? Diz? Achas que isso te deu problemas no mundo da música ou dificuldades de por não estares no mesmo comprimento de onda que as outras pessoas e seres um punk católico? Ah, pá, diria que diria que num primeiro momento teve a sua graça e tal, estás a ver? A maneira como é para parecermos tão assim tão, tão diferentes do que é normal, e isso teve algum impacto e também ajudou, na força mediática que a nossa música e as nossas bandas tiveram inicialmente e durante um período relativamente. eh, Ah, isso era uma coisa mediática, que vocês eram uma banda. não, que éramos uma banda católica propriamente não, porque eh, também não era esse o caso. E também continua a não ser esse o caso, na medida que eu não faço música católica, eu faço música e sou católico. Na música que eu faço, esse catolicismo, ou a minha crença em Deus, transborda, mas seria uma anomalia se não transbordasse. Uhum. Se isso não aparecesse ou se não se detectasse que eh, porque ele não é apenas mais uma coisa da minha vida, não é uma secção da prateleira da minha vida, não é? Ele é a própria prateleira, não é? Ele,
Ela é a própria vida. Portanto, se eu faço música e se tu não detectas que tu não detectas, pá, que eu acredito em Deus ou que tenho, seria estranho. Uhum. Mas, ou seja, mas não é música evangélica no sentido em que é rock cristão, como existe um estilo mesmo, que é E rock nos Estados cristão Unidos? nos Estados Unidos, isso, Hum. Christian rock, ou não é isso. Mas pronto, mas é, sei lá, é música feita por alguém que acredita em Deus, da mesma maneira que o Nick Cave o faz, ou que o fazia o Bob Dylan, ou sei lá, ou que o fazia o Johnny Cash. Mas estavas a Vamos perguntar, acabar então. estavas a perguntar de quando aparecemos, não sei o quê, isso é, não é sempre importante. Não, não, nós não aparecemos como banda católica de todo. Aparecemos foi com um imaginário, assim, lá na altura os Globos apareceram com um imaginário vagamente nacionalista. Usávamos a cruz da Ordem de Cristo, da mesma maneira que os heróis do mar Uhum. usaram. Ah, e pronto, isso causou logo algum zum zum. A parte cristã tinha mais a ver com a Flor Caveira, porque eles vêm todos de igrejas batistas pro protestantes de Queluz. Ok. E portanto isso era uma coisa, isso era um tema, isso era um filão para explorar, mediaticamente. E por isso Era isso que distinguia um bocado Amor, Fúria e Flor Caveira? Era que vocês eram mais católicos e eles mais protestantes? a imprensa começou a fazer isso. É, foi? Eu não diria que a Amor Fúria não se quis posicionar como uma editora católica, não era essa a cena. Claro, mas é malta com valores Mas, parecidos. sim, mas não necessariamente. Por exemplo, os Smicks Mox eram tudo menos católicos, estás a ver? Tipo, havia malta, que não era católico ou que era agnóstico, ou sei lá, mesmo na própria Flor Caveira, que tinha o B Fachada, que era, pá, sei lá, que a malta dizia meio a brincar que o Fachada era pagão, mas o ponto não era esse, era mediaticamente a história de tu teres uma editora que vinha das igrejas batistas, ou de uma igreja batista, e outra que era mais católica. Era uma história que tinha piada a contar. Pronto. Uhum. E então começaram a ser identificadas mais ou menos assim, sendo que isso não era propriamente, muito rigoroso, ou não correspondesse propriamente em rigor àquilo que estávamos a fazer editorialmente, ou a um propósito de manifesto. Nós não tínhamos nenhum manifesto a dizer somos uma editora de índole católica, não era de todo esse o caso. Sim, sim, eu percebi. E até tínhamos um manifesto que não dizia isso, dizia outras coisas, mas Não deixa de ser interessante que esse ressurgimento de música cantada em português tenha nascido um bocado de religião. Não fazia a mínima, fiquei surpreendido. sim, como quase Hum. todas as coisas boas. Não, não, mas estavas a perguntar se tinha criado dificuldade. Sim, eu acho que num primeiro momento, acho que teve o lado, teve, as pessoas viram como uma coisa exótica, exuberante, extravagante, porque não é normal. Sei lá, depois com o tempo, acho que sim, com o tempo acho que se calhar, os inimigos que estavam criados, ou que já existiam à partida, ou as pessoas que teriam reservas, acho que isso começou a criar a sua moça, e a criar o seu efeito, e a encostar-nos outra vez de volta para as margens. Isso não tenho dúvida. Ok, Acho que no fundo é o lugar do cristão, é nas margens, ou, certo. ou na arena. Vamos só acabar aqui com o disco que saiu hoje, Os Vamos. Perdedores. Isto aqui atrás é uma ecografia? É, É? De é. quem? Podes partilhar? Posso, Será é do do Zizi, do meu filho mais novo. E porquê é que se chama Os Perdedores? Ui, tens mais uma hora? Não, mais 5 minutos. Porquê é que se chama Os Perdedores? É um conjunto de canções,
Por várias razões. Em primeiro lugar, porque estou sempre a perder coisas. Estamos sempre a perder coisas. Estamos sempre a perder coisas. Eu estava a imaginar chaves e assim. Sim, mas é isso. Perdemos a chave, perdemos a carteira, perdemos tempo, perdemos a cabeça, perdemos um amigo para a droga, perdemos um irmão que morreu, perdemos a nós próprios. ah, e este disco tem a ver com isso, tem a ver com perder coisas. Ah, E a vida é sempre a perder. exatamente. Putin dos chutes, sabia o que estava a dizer. Ah, mas dizia isso com alguma angústia. E eu acho que neste disco existe uma esperança nesta perda. Ahm, por um lado, na vida perdemos coisas, objetos, pessoas, nós. Por outro, este disco coloca-se também do lado daqueles que perdem e daqueles que estão do lado errado da história, e por isso já não têm nada a perder. E por isso têm liberdade para fazer o que querem. Porque já não têm nada a perder, já não têm nada. E é um disco que caminha nesse sentido, de ir largando coisas, de ir perdendo coisas, como eu comecei a conversa a falar sobre Uhum. com aquele poema do Carlos Drummond de Andrade. Perder cabelo, perder dentes, perder roupa, perder o relógio, perder a vaidade, perder enfim, perder a glória do mundo, perder as coisas do mundo. Que vale ao homem ganhar o mundo se vier a perder a própria alma. Portanto, ah, a ideia de perder, de esvaziar, de me abandonar, de me libertar e de ficar vazio. Portanto, o disco é uma espécie de caminho de mortificação, como único modo de salvação da alma. E pronto, é isto. Sentes que és uma destas pessoas? Estás do lado errado da história? Ou que és visto assim? Eu sinto que cada vez mais o lado certo da história, é o lado errado da história. O lado certo é o lado errado da história. Hum. Ou aquele que é visto, ah, pela maior parte das pessoas como o lado errado da história. Ah, sim. Tenho que pensar sobre isso. Não sei se concordo, mas hoje vamos ficar por aqui. Depois havemos de discordar muito mais em privado sobre criacionismo e sobre esse tipo de coisas. Mas eu percebi que não eras um criacionista fundamentalista. Mas sou um Ah, fundamentalista. sim. Olha, pá, foi um prazer. O prazer Muito foi meu, obrigado. Tomás. Ora essa. Dá cá um bacalhau. Dou. Espero que tenham gostado. Foi um episódio muito diferente. Chequem os Perdedores no Spotify. Eu já estive a ouvir ontem à meia-noite. E fiquem por aí. Se quiserem ser mecenas e apoiar este projeto, já sabem. Link na descrição e se calhar aqui alguns à minha volta. Obrigado. Até à próxima.